O Velho Oeste era um playground gigante, cheio de rios para domar e montanhas para explodir. Os homens tinham vários brinquedos para fazer isso. Mas as coisas nem sempre saíam como planejado. Houve grandes acidentes no Oeste causados por erros de cálculo, golpes do azar e pouca inteligência. Desastres. A seguir em Tecnologia do Velho Oeste. Tomem cuidado aí, hein? A tecnologia no Velho Oeste. A tecnologia nos desastres. Olá, eu sou David Carradine, o mais simpático dos irmãos. Na antiga América, ninguém sabia o que existia no Oeste. E ninguém esperava uma fronteira tão perigosa e tão interessante. Nada podia nos deter. Até a nossa tecnologia monstruosa voltar-se contra nós. Nem sempre prestávamos muita atenção. E às vezes foram precisos enormes desastres para nos ensinar algumas duras lições de história. Schofield, Utah, 1902. O barulho foi ouvido em toda a cidade. Os habitantes aplaudiram, pensando que fossem fogos de artifício. Por que não? 1º de maio de 1902 era um feriado militar e as pessoas estavam celebrando. Mas o dia entrou para a história por outro motivo. A indústria que construíra a cidade iria destruí-la. Em 1900, sabia-se que a mineração de carvão era perigosa. Quedas de elevadores, gases, cegueira, claustrofobia, pulmões negros, perda de membros, desabamentos e salários muito baixos criavam um dos empregos mais duros e mal pagos que se podia ter. Perigo era o grito de guerra dos mineiros. E o perigo aumentou ainda mais quando alguém guardou 30 barris de pólvora no poço de uma mina. Para piorar, perto de uma chama aberta. Unfortunately, in those days, it wasn't uncommon to store the blasting powder in a side tunnel of the mine, and a lot of times they did it right near the entrance. A mina de Schofield era uma complexa rede de túneis, poços e rampas. A pólvora que era usada para abrir túneis era guardada perto do poço número 4 da mina. Há várias origens possíveis para a chama aberta que causou a explosão, mas o mais provável é que tenha sido uma lanterna ou a luz de carbureto do capacete de um mineiro. A pólvora explodiu, matando 100 homens instantaneamente. A rajada foi tão forte que um homem que passava perto da entrada da mina foi lançado a mais de 180 metros de distância. E ele sobreviveu. Eu avisei que era um trabalho duro. Guardar explosivos em minas não era nada inteligente e nem seguro. Mas todos faziam isso. I'm not sure exactly what they were thinking. It was probably more a case of not thinking. But in later days, the requirements were to put this blasting powder in a powder house. O depósito de pólvora era uma construção pequena com paredes de alvenaria e teto de madeira preso frouxamente. Deste modo, se houvesse uma explosão, a força da rajada sairia direto pelo teto. Se essa tecnologia tivesse sido usada em Schofield, centenas de vidas teriam sido salvas, pois houve mais mortes do que se pensou inicialmente. The blast actually set a lot of coal dust free into the environment, and it was funneled downward in the shaft because it was a heavy, damp mass and fairly thick with the coal dust. It would suffocate anything in its path, and that's what it did. A mistura de gases sufocantes que resulta de uma explosão tende a se espalhar pela mina, matando quem a respirar por muito tempo. Para impedir que o ar viciado circulasse pela mina, o sistema de ventilação bombeava ar fresco do exterior e o fazia circular pelos túneis. Neste caso, os gases sufocantes espalharam-se por toda a parte. Um ventilador passou a circular gases sufocantes em vez de ar fresco.
Alguns mineiros sobreviveram à explosão e correram para o ventilador, indo direto para a nuvem venenosa. A nuvem mortal que continha monóxido de carbono asfixiou 60 mineiros. Até mesmo a equipe de resgate quase morreu. Houve 200 mortes, o que transformou a explosão de Schofield no pior acidente em Minas em sua época. Todos culparam os operadores da mina por não pensarem na segurança, mas todos os indícios, assim como a mina, sumiram em um estouro. Ficar embaixo do solo era perigoso, mas em algumas situações era o mais seguro a fazer. Goliad, Texas, 1902. Os céus sobre Goliad ficaram escuros e ameaçadores. Um tornado monstruoso com quase 200 metros de diâmetro rugia na atmosfera. Movia-se mais rápido do que qualquer tecnologia da época, a quase 480 km por hora. Era um tornado que se dirigia para a cidade, tocando o solo e lançando ao ar os habitantes e suas casas. Ele rugia mais alto do que os tolos que gritavam em um celeiro de zinco. Poucos sabiam o que fazer, como veremos a seguir. No Velho Oeste, muitos dos pioneiros não tinham experiência com tornados, nem tempo para pensar nisso. Estavam ocupados demais fazendo malas, viajando e demarcando terrenos. Eles estavam se dirigindo diretamente para o corredor de tornados nos Estados Unidos, e nada podia impedi-los de se instalar bem no meio da região dos tornados. The true pioneer spirit that we really think of when we think of the people going west can be summed up in one word: optimism. Os pioneiros instalaram-se no corredor de tornados, uma região a leste das montanhas rochosas onde o ar seco colide com o ar úmido vindo do Golfo. Logo perceberam que eram alvos indefesos. For those that were trapped while on the move, it was just devastating. There was nothing they could do. They were caught in harm's way. Parece que não se davam conta. Demoraram para entender que uma força que partia árvores e virava pontes podia deixar uma cidade inteira em ruínas. A casa típica da fronteira não tinha a menor chance contra a natureza. Era fácil de construir e fácil de derrubar. As casas não eram presas ao solo e ficavam sobre pedras em vez de concreto. O vento podia levantar o assoalho e mandar a casa pelos ares. Mas, já em 1842, alguns curiosos buscavam vencer as tempestades. Um deles foi Elias Loomis. Loomis era um matemático fascinado pelo modo como um tornado podia enfiar uma estaca no meio de uma árvore ou arrancar as penas de um frango, deixando o corpo inteiro. Que tipo de força seria necessária para tirar as penas de uma ave? Loomis decidiu descobrir. Ele colocou um frango morto em um túnel de vento do Velho Oeste. Um canhão. Loomis apontou para cima e atirou. A ave ficou sem penas, é certo. Mas, como Loomis observou, não estava exatamente intacta. Bem, claro que a tecnologia nem sempre era tão suja. 37 anos mais tarde, John Finlay continuou o trabalho de Loomis. Finlay era um famoso observador meteorológico que decidiu pesquisar tornados. Ele descobriu que os tornados normalmente vêm do noroeste, que cruzam rios e carregam objetos muito pesados. Para fazer essas descobertas, estudou a devastação causada pelos tornados que varreram as planícies em 1879. Finlay usava técnicas periciais de perguntas e respostas para reconstituir os desastres. Percebeu que os tornados arrebentavam fazendas, espalhavam detritos por quilômetros e matavam pessoas e animais.
Ele também percebeu que as pessoas continuavam a correr para dentro das casas, que se transformavam em armadilhas mortais. I think some people thought that if their windows were closed and that wind was gusting around them, that there was some sort of a pressure drop, so that maybe by opening the windows, it would allow the wind to pass through. Mas quando aquele tornado do Texas passou por Goliad, duas moças foram para um lugar onde nada poderia atingi-las. Em 1902, um enorme tornado com 200 metros de diâmetro atravessou o campo rumo a Goliad, no Texas. Destruiu tudo em seu caminho, inclusive casas. Animais, pessoas e detritos voavam pelo ar. Alguns chamavam os parentes aos gritos, enquanto outros corriam direto para suas casas. Mas sem alicerces de concreto, sem algo que as prendesse ao solo, as casas eram levadas pelos ares. No entanto, tinham um abrigo, mas não sabiam disso. In the frontier, they usually would dig a root cellar, and one of the primary reasons for that in many areas was just for cold storage of perishables, potatoes and sometimes meats and things of that nature. It was an early form of refrigeration. Na época, era chamado de buraco do medo. Mas aquelas garotas assustadas sabiam bem o que faziam. Outros, orgulhosos demais para se esconder, levaram uma bela surra lá em cima. O porão era uma fortaleza, como duas garotas descobriram por acaso. Enquanto mãe e filha escondiam-se na segurança do subterrâneo, 100 pessoas na superfície foram apanhadas e mortas pelos ventos violentos. A geladeira do Velho Oeste transformara-se em um refúgio seguro para o terror da superfície. Havia desastres naturais, mas outras catástrofes eram provocadas pelos homens. Uma delas ocorreu em 1865, quando se exigiu demais de uma máquina e ela explodiu. Memphis, Tennessee, 1865. O dia 26 de abril começou bem, especialmente para alguns prisioneiros da Guerra Civil norte-americana, que iam voltar para casa. Milhares deles embarcaram no barco Sultana, deixando a guerra atrás de si para sempre. Despite the fact that everybody was packed like sardines on the Sultana, there was a real feeling of elation because they were going home after years of warfare. O Sultana zarpou de Memphis em direção ao Missouri com um limite legal de 376 passageiros. Legal. No Velho Oeste, esse tipo de limite não tinha muito peso. Mas o Sultana tinha. Carregava 2.500 pessoas, mais de 6 vezes a sua capacidade. Parece que as normas de segurança foram esquecidas, em nome da ambição. A superlotação do barco tinha vantagens para alguns funcionários do governo que recebiam algo a mais, $1 por passageiro para ser exato. The Sultana was extremely overloaded, but in those days the government was issuing contracts to these companies to carry the returning POWs from the Civil War. And so the Union officers that were overseeing these contracts were actually receiving a kickback from the companies that they awarded the contracts to. O Sultana arrastava-se perigosamente baixo na água. Pode-se dizer que ele estava sob muita pressão, e o coração do Sultana estava parando lentamente. Um barco a vapor superlotado navegando baixo na água podia ser perigoso, especialmente no Old Man River, como é chamado o Mississippi. A bomba d'água principal levava a água até as caldeiras. Cada movimento do pistão sugava a água debaixo do barco e a forçava pelos canos até a caldeira. Quando um barco estava baixo na água, a bomba sugava a lama do fundo do rio e a injetava nas caldeiras fumegantes, elevando a pressão a níveis perigosos. Tarde da noite, sem nenhum aviso, as caldeiras explodiram.
Os passageiros do Sultana foram queimados pelo vapor e destroçados pelo metal ardente que voava pelos ares. E ficou ainda pior. Os decks e as chaminés desabaram, esmagando os que estavam embaixo. You've got this metal plates flying everywhere under great pressure. The riverboat is made of painted wood, which is a real fire hazard. In an instance like that, you're sitting on a floating tinderbox. O barco em chamas obrigou as pessoas a pularem na água gelada, mas o rio também era uma armadilha mortal. If you try to swim across it, you will float downstream before you get to the other side. If you get there, it's full of mud and silt and constantly churning up. You could jump out in Memphis and wind up in New Orleans. Conta a lenda que um homem em pânico viu um bote salva-vidas perfeito, um engradado de madeira. Ao esvaziá-lo, encontrou um passageiro improvável, um jacaré. Era um animal de estimação exótico. Houve, com certeza, uma briga feroz. O jacaré era quase tão assustador como o barco que afundava. Mas nem tanto. No final, o réptil acabou perdendo a luta. Pular no rio sem um dispositivo de flutuação seria um batismo brutal, bem pior do que um jacaré. Encontrar algo que flutuasse era outra questão. Alguns usaram coletes salva-vidas que, na época, eram feitos com cortiça. Os coletes do Sultana nunca haviam sido trocados e a cortiça apodrecera. Os coletes afundaram com as pessoas que os usavam. Resumindo, era quase impossível sobreviver. Havia morte no fogo, morte na água e morte no Sultana que desabava. Cerca de 1.700 vidas foram perdidas naquela noite, no que foi o pior desastre aquático da história americana. Acusações de suborno vieram brevemente à tona, mas como o Sultana, acabaram esquecidas no fundo do rio Mississippi. Nem sempre era fácil ir de um lugar a outro no oeste. Os barcos a vapor tinham sérios inconvenientes, mas os trens também tinham problemas. Um trem precisava de uma tripulação prudente para ser seguro, mas às vezes acontecia bem o contrário. Nada era pior do que um maquinista valentão, exceto talvez um que estivesse atrasado. As ladeiras íngremes das montanhas do Colorado eram famosas e o maquinista Maurice Moore sabia como percorrê-las. Gostava de correr pelos trilhos apenas com os freios manuais para pará-lo. Canyon Cascade, Colorado, 1891. O maquinista Moore acelerou seu trem de carga e começou a descer por sua rota usual no Canyon Cascade. À frente havia uma descida perigosa, uma das mais íngremes das ferrovias. Mas Moore era experiente e destemido. An engineer that was used to working the mountain railroads could certainly get overconfident after a period of years. Some of them were considered downright cocky at times. Ele se aproximava velozmente da descida. Felizmente, havia um mecanismo de fuga para o caso de algo dar errado. Uma locomotiva rápida demais para a ladeira poderia ser desviada para uma linha auxiliar em aclive, a linha de segurança, onde o trem seria parado suavemente. Mas Moore achava que esse desvio era para os medrosos. Esse maquinista arrogante achava que poderia controlar o trem. O trem de Moore estava a 20 km por hora ao chegar à colina. Como um tolo, ele acelerou. Logo, o trem descia a ladeira a 50 km por hora. Ainda bem que havia uma linha de segurança adiante, pois seria bem difícil controlar o trem. A train coming downhill at 30 miles an hour on a mountainous railroad was definitely a train out of control, despite what Engineer Moore might have felt. O maquinista Moore e seu trem voavam pelos trilhos, deixando ao guarda-freios a tarefa de frear o trem manualmente. E isso não era fácil. In the early days, the train cars were usually mechanically braked. The locomotive had its own braking system, and that was usually enough to work on a flat grade.
But in the mountains, the job fell to the brakeman. He actually had to get up on top of the cars and manually walk back and set each brake, especially on the severe downhill grades. O guarda-freios não estava tendo sucesso, mas havia a linha de segurança. Um guarda-chaves esperava ali. Já havia feito a mudança para desviar o trem para a linha de segurança. Um maquinista comum nem sonharia em deixar de lado esse desvio nessa ladeira perigosa. Mas Moore não era um homem comum. E em um momento inesquecível, decidiu prová-lo. Moore soou o sinal terrível. 3 apitos. Um longo, um curto e um longo. Todos sabiam o que isso significava. A tripulação teve certeza de que ele havia perdido a razão. Estavam em um trem desgovernado. Era a hora de cortar o combustível, soltar o vagão da tripulação e saltar o mais rápido possível desse cavalo de ferro. Isso confundiu o guarda-chaves, que só viu uma coisa: um borrão na curva. O borrão de um trem desgovernado que vinha rapidamente em sua direção. As montanhas do Colorado tinham muitas ladeiras íngremes. E o maquinista Maurice Moore queria vencer a pior delas. Em 1891, Moore descia uma ladeira íngreme no Canyon Cascade. Ia em direção à linha de segurança, um desvio em aclive projetado para diminuir a velocidade dos trens. Mas mudou de ideia e, confiante, apitou para informar ao guarda-chaves que conhecia a linha auxiliar, mas não tinha a intenção de usá-la. O surpreso guarda-chaves obedeceu ao sinal do apito e voltou os trilhos para a íngreme linha principal. O trem de carga voava pelos trilhos a 52 km por hora. O guarda-chaves seguira o regulamento, mas isso foi fatal. When an engineer gave him a signal, his job was to follow it. He was very much a low man on the totem pole, and to override the decision of an engineer wasn't his job. Depois de ouvir o apito, o guarda-freios fez um último esforço para diminuir a velocidade. Mas ele e o cobrador sabiam que haveria um desastre. Eles soltaram o vagão da tripulação e pularam. Foi uma decisão acertada, como perceberam ao correr para o trem acidentado. O motor atingiu o paredão de granito e os vagões colidiram um depois do outro. A batida não matou o Moore, mas ele estava morrendo. O vapor queimara cada centímetro de sua pele. Ele mal respirava, mas conseguiu explicar o que havia pensado. Ele achou que estava no controle. Existem coisas que não se pode controlar, como o clima ou o oceano. Bem, em 1900, um pobre tolo pensou que poderia fazer isso. Diante do sol da tarde, Isaac Klein olhava para sua longa sombra. E como uma marmota cuja sombra prevê um longo inverno, Isaac achava que entendia o clima. Mas esse foi um grande erro. Galveston, Texas, 1900. Em 8 de setembro, o mar estava muito tranquilo. Era o lugar certo para se estar na virada do século. Galveston was a large cotton exporter, and it was the 3rd largest city in proportion to its size. Galveston era o paraíso dos que buscavam o mar, e esse resort lucrou bastante com isso. When a city becomes wealthy, it seems to attain a certain arrogance. There always seems to be the feeling that we're wealthy, nothing can happen to us. Isaac Klein era o chefe do departamento de meteorologia em Galveston. Era muito confiante, como o maquinista de trem que acabamos de ver. Isso já conta o fim da história. Klein pensava que Galveston estava a salvo de furacões, mesmo que alguns já tivessem atingido a ilha. Ele dizia, bem, esses foram acidentes. Isso vai ficar muito pior.
Ao meio-dia de 8 de setembro de 1900, o mar começou a subir. Depois vieram grandes ondas. Os habitantes de Galveston correram depressa, direto para o oceano agitado. When the storm started hitting and the waves were kicking up, because the Gulf of Mexico is usually very placid, people thought this was something unique, and they went down to the seashore to enjoy the wonderful sea of the day. Klein não achou nada extraordinário. Ele havia previsto 91 centímetros de chuva. O ponto mais alto da ilha ficava apenas 3 metros acima do nível do mar. A chuva caía incessantemente. No meio da tarde, metade da cidade estava alagada e as pessoas procuraram os lugares mais altos. Klein deve ter reavaliado seus conhecimentos meteorológicos, pois pediu ajuda à vizinha Houston. 12 horas depois que o mar começara a subir, os ventos atingiram 190 km por hora. Na cidade, um anemômetro de copos girava furiosamente. O anemômetro de copos mede a velocidade do vento. O instrumento tem 3 ou 4 meia-esferas de metal ocas, colocadas de forma a girar sobre um eixo vertical. As revoluções são calculadas para medir a velocidade do vento. O anemômetro fez um ótimo trabalho até ser carregado pelo vento. E não foi só ele que voou pelos ares. A lot of the houses in Galveston were built with wood shingles. However, because of a fire ordinance, these people had to replace them, and they used slate. Well, this worked out great as far as fire prevention, but when the hurricane came and it started tearing these slate shingles off, they were flying through the air just like shrapnel. Esses mísseis letais mataram muitas pessoas na hora. Os que sobreviveram aos estilhaços abrigaram-se. Klein foi um deles. Casas como a de Klein, sólida e construída sobre estacas, pareciam seguras, mas cada rajada de vento a fustigava, gerando cerca de 740 quilos de pressão por metro quadrado sobre as paredes. A casa não suportou tanto vento e água e desabou. Alguns moradores espertos salvaram a vida e a casa, abrindo buracos no assoalho. Isso deixou a água fluir e ancorou as casas no lugar. Klein perdeu mais do que a casa, perdeu a consciência também durante a tempestade. E perdeu a esposa, que foi vista pela última vez agarrada a destroços. Não havia terreno elevado nem porto seguro. Toda a ilha foi atingida e por uma noite, o oceano e o Golfo foram um só. After it was all over, telegrams were sent to nearby towns to try to figure out the extent of the damage. They all asked, "What about Galveston?" And the reply they kept getting back was, "There's nothing that can be seen of it." No dia seguinte, a água baixou, o calor aumentou e os corpos apareceram na praia. A tempestade passara, mas os sobreviventes não conseguiam deixar de pensar: e se acontecer de novo? Não precisaram esperar muito. O mal iria visitá-los de novo. Estavam recomeçando a vida, mas outro furacão queria terminar o que o primeiro começara. Desta vez, Galveston estava preparada. Galveston, no Texas, havia sido destruída em 1900 por um furacão. 7.200 pessoas morreram na ilha. Mais de um século depois, essa continua a ser a pior catástrofe natural nos Estados Unidos. Galveston não deixaria acontecer de novo. Não se pode parar um furacão, mas talvez, quem sabe, dê para fechar a porta. Parecia loucura, mas a ilha imediatamente fez planos para uma das maiores obras de engenharia de todos os tempos. Em 1902, Galveston começou a construir uma gigantesca muralha oceânica, uma estrutura alta com 5 quilômetros de comprimento para bloquear o oceano. Era uma obra enorme, mas a guerra havia sido declarada. Esse era o momento de defender Galveston de outro massacre inimigo. The Galveston Wall was a project that was completed in several phases between 1902 and 1910. It eventually reached a height of 17 feet and was extended around all the coastal areas.
A face externa da muralha era curvada para levar as ondas para cima. Grandes blocos de granito foram colocados ao longo da base para diminuir a velocidade das ondas, reduzindo seu impacto. But in addition to creating this wall, the Army Corps of Engineers came in and raised parts of the city up 17 feet. The way they did it was they jacked buildings up and poured in wet sand and allowed it to dry before they lowered the building again. Dizer que foi um feito é pouco diante da ciência, da tecnologia e da mão de obra que contribuíram para isso. A muralha era uma maravilha. 8 anos depois da construção, chegou a hora do teste. Em 1915, o clima colaborou. Outro furacão dirigia-se para Galveston. Apenas uma muralha construída pelo homem protegia a cidade da destruição total. Os ventos sopraram e a cidade prendeu a respiração. Quantas vidas seriam perdidas nesta tempestade? Galveston seria varrida do mapa para sempre? Desta vez, a muralha manteve o oceano na baía. O furacão matou 9 pessoas e a cidade sobreviveu. Eu acho que a tecnologia vale o seu peso em sal. Mas depois de uma tempestade, às vezes o oeste fica seco e se torna sóbrio. E quando a terra está quente e o ar está seco, um caçador descuidado ou a queda de um raio pode queimar tudo o que existe sobre a terra. Simples assim. 1875, Virginia City, Nevada. Não, a culpa não foi da vaca da Sra. O'Leary, pelo que sabemos. Mas uma lanterna derrubada em uma pensão provocou um grande problema na Virginia City do século XIX, em Nevada. Em meados da década de 1870, Virginia City florescia. Os moradores diziam que era o lugar mais rico da terra. By the time John Mackey and his mining partner began descending the trail into Virginia City, they were down to their last 50-cent piece. They took it out of their pocket and hurled it down the hillside, and then walked in Virginia City as proud but broke men. Mas Mackey fez uma descoberta que mudou suas vidas e a dos moradores de Virginia City. Em 1873, ele descobriu um imenso depósito de prata e tornou-se um dos homens mais ricos da cidade. Em uma manhã de outono, em 1875, 2 anos depois, um incêndio ameaçava acabar com a cidade. This fire of 1875, unlike earlier fires, is not isolated. It spread throughout Virginia City. In fact, incinerated most of downtown Virginia City. As chamas destruíram os prédios um a um. Havia poucos bombeiros e eles estavam sobrecarregados. A cidade inteira era um inferno ardente. There were thousands of cords of firewood stacked around the city for the coming winter. These things went up into blazing infernos. There was also, of course, millions of board feet of lumber, all stacked at the various hoisting works for the mines. This would be used to timber the shafts. Se a madeira nos poços pegasse fogo, as minas queimariam por muito tempo, talvez por anos. E o Comstock Lode estaria perdido. Mas Mackey havia pensado nisso. Como todo milionário, ele tinha um sistema de segurança de tecnologia avançada. Mackey instalara uma porta de aço no poço da mina da Consolidated Virginia. A porta foi fechada assim que o incêndio começou. 3 metros de areia foram colocados em cima, criando uma fortaleza à prova de incêndio. Em 24 horas, o incêndio arrasou a cidade, causando milhões de dólares de danos. Mas as chamas não atravessaram a porta de aço da Consolidated Virginia. A mina e o dinheiro de Mackey continuaram intactos. 25 anos depois, uma metrópole mais rica, mais arrojada e maior que Virginia City sentiria o calor. 2 das placas tectônicas do planeta, a do Pacífico e a norte-americana, cederam e a Terra moveu-se de 3 a 6 metros. Mas na época ninguém sabia disso.
O que aconteceu a San Francisco em 1906 só podia ser descrito como o apocalipse. A cidade seria punida várias vezes em um dos piores desastres de todos os tempos. San Francisco, Califórnia, 1906. A Paris do Oeste. A cidade do pecado. Quando se descobriu ouro em Sutter's Mill, em 1848, San Francisco tornou-se rica e glamurosa. Como alguém que enriquece de repente, exibia tudo o que tinha. A cidade não parou de festejar até a madrugada do dia 18 de abril de 1906. Naquela manhã, balançou e sacudiu por 47 segundos e depois rompeu em chamas. And after that, there were 26 aftershocks, which effectively means that you have 27 earthquakes. San Francisco vivia uma das catástrofes naturais mais perturbadoras: um terremoto. Uma montanha-russa da qual não se podia sair, e esta era incrível. Buildings were actually being hurtled down. They weren't just falling down, they were being hurtled down. Plasters falling off, lamps were falling, water mains were breaking. Muitos dos prédios de San Francisco eram enfeitados como as mulheres da cidade. 4 ou 5 andares de tijolos e enfeites de gesso eram só aparência e nenhuma solidez. Suas bases eram ainda piores. A Bahia fora aterrada com lixo para criar mais terra. Na época do terremoto, 1/6 da cidade erguia-se sobre algum tipo de chão falso. Inclusive a prefeitura. Because San Francisco was expanding so rapidly, they didn't really care where the land came from as long as they got some, even if they had to create their own. Hoje eu estou aqui com Michael S. Rigg, da Safety Proof. Isto aqui é um simulador de terremotos. Michael, can you give us some idea of what these folks experienced back there in 1906? I can tell you one thing, that they were devastated, terrified, because the design and construction of the buildings, the wood and the unreinforced brick buildings, collapsed during the quake. So we're going to demonstrate today what they felt in 1906. Isso foi um 5.0. Agora vamos ver como é um 8.0. Isso foi brincadeira. Vocês não convenceriam o Keith a fazer isso. Os danos em San Francisco naquele dia não se limitaram às estruturas. O tremor derrubou lanternas e fogões. Rompeu tubulações de gás. Rapidamente, dezenas de incêndios irromperam na área central. A tecnologia necessária nessa situação fora destruída. Os canos que traziam água do reservatório até a cidade arrebentaram, cortando o principal suprimento de água. A água era o ponto fraco da cidade. Dennis Sullivan, chefe dos bombeiros, sabia disso. Antes do terremoto, Sullivan projetara um sistema com canos de água nas ruas e estações bombeadoras de água salgada ao longo da baía. Também propôs que os hidrantes ficassem nas esquinas e mangueiras fossem levadas até eles. His suggestions to pump water from the sea and run it up into the town and everything else were pretty much ignored. Man has always had the feeling that he's superior to all. Well, he may have the greater brain sometimes, but he doesn't always use it to the best advantage. San Francisco estava ocupada demais construindo para se preocupar em proteger o que já existia. Os planos de Sullivan seriam muito caros e levariam tempo demais. As mortes aumentavam. Finalmente, foi preciso combater o fogo com mais fogo.
A cidade começou a dinamitar aceiros para impedir o avanço das chamas. Deprive it of its fuel, much like they do with forest fires today. So dynamiting was used, and unfortunately, they had to sacrifice some undamaged buildings. Já era bem difícil controlar o incêndio, mas a cidade também precisava controlar os cidadãos. A ilegalidade se espalhava rapidamente. Então, o general brigadeiro Frederick Fuston, chefe da base militar da cidade, convocou suas tropas e declarou lei marcial. Tinham ordens para atirar nos saqueadores e o fizeram. Os saques eram ruins, mas havia coisas piores, muito piores. John Birmingham Jr., da California Powder Works, era especialista em dinamite e se apresentou como voluntário. Uma caixa de TNT consistia em um êmbolo colocado em uma caixa de madeira, fazendo contato com 2 fios. Havia uma bateria no interior e o circuito era completado quando o êmbolo era empurrado para baixo. Essas caixas tornavam mais fácil controlar a dinamite. Mas Birmingham não era fácil de controlar. Ao primeiro olhar, todos percebiam que estava bêbado demais e era um risco de incêndio. Ele foi dispensado, mas decidiu ajudar, explodindo prédios ao acaso. Nossa, um bêbado descontente e dinamite. Isso não combina muito bem. In some areas, the dynamiting became particularly overzealous. Exageradas é pouco. Birmingham enlouqueceu e começou 60 focos de incêndio em uma cidade que já estava totalmente em chamas. Depois, subitamente, Birmingham desapareceu como fumaça nos céus. Nunca se soube o que foi feito do incendiário mal-humorado. Mas ei, se ele recebeu o que merecia, garanto que não foi bom. San Francisco era uma zona de guerra. O homem travava uma batalha com um planeta em fúria. 2 dias depois do primeiro tremor, o incêndio foi contido. Mas a cidade já estava destruída. Os céus derramaram lágrimas de chuva fina, enquanto pelo menos 300.000 pessoas eram evacuadas para Oakland. San Francisco's desire to be the biggest, the best, the most exotic city on earth, unfortunately, completely outran the technology of the time. The San Francisco earthquake of 1906 happened after many people consider the Wild West was dead and gone. However, between Mother Nature and man's folly, they proved that the West was still wild. Até hoje, o inferno de San Francisco é o incêndio que mais custou aos Estados Unidos em danos e em vidas. Mais de 700 pessoas morreram e quase 30.000 prédios foram destruídos. Em consequência dessa catástrofe, foram implantados códigos de edificação, hidrantes de incêndio e outras medidas de segurança em um piscar de olhos. E não é sempre assim que ocorre. Foi preciso acontecer alguns desastres horríveis para dar à tecnologia um impulso rápido e certeiro. Porque, é claro, algumas das maiores conquistas vieram de testarmos nossa sorte e perdermos. Essa é uma lição para todas as épocas, mas só para aqueles que ousam se aventurar no Oeste e percorrer a Terra. Nos veremos no próximo Tecnologia no Velho Oeste.